Olá, espectadores e apoiadores do Talk Show do Rafuco. Antes de começar a entrevista com o Pedro Bial, eu preciso fazer aqui um aviso. Nosso encontro aconteceu em junho de 2018. Desde então, muita coisa mudou. O Brasil mudou, eu mudei, o Pedro mudou e você também eu espero que tenha mudado. Afinal, a história, assim como nós, está em constante movimento. E é com fé nesse movimento que eu publico essa entrevista hoje. A primeira metade da nossa conversa já foi ao ar ao vivo 2 anos atrás, mas a segunda metade não tinha sido publicada até hoje por motivos técnicos e pessoais que vão além da minha vontade. Por isso, eu preciso lembrar que o contexto da entrevista que você vai assistir agora não pode ser ignorado. Foi do passado que chegamos no presente. E é do presente que nós vamos moldar o nosso futuro. E eu espero que as discussões levantadas no Talk Show do Rafuco sirvam para nos inspirar a mudar a nossa realidade. Eu aproveito também para agradecer ao Pedro por participar dessa entrevista e à equipe e aos apoiadores do Talk Show do Rafuco que sempre estiveram comigo. E é com essa importante contextualização que eu vos apresento o episódio perdido do Talk Show do Rafuco com o jornalista Pedro Bial. Divirtam-se! A gente vai começar essa edição especial do Talk Show do Rafuco de uma maneira um pouco diferente, porque da primeira temporada eu entrevistei pessoas que pensavam muito como eu, que atuavam exatamente na mesma frente que eu, e hoje pela primeira vez a gente tem um convidado que trabalha em outra frente, é o Pedro Bial, jornalista. Eu gostaria de dizer que o Pedro está aqui, primeiro, como jornalista, como uma pessoa, ele não é porta-voz de nada. Gostei muito dessa apresentação e me lembrei há pouco eu fui entrevistar o Daniel Cohn-Bendit, por causa dos 50 anos de 68, e quando ele chegou, ele falou, temos que gravar, daqui a pouco eu estou indo para uma reunião da prefeitura. Eu falei, você vai falar, em inglês a gente estava falando, on behalf, quer dizer, em nome do Partido Verde. Ele falou, não, eu só falo em meu nome. Aí, durante a entrevista, estamos conversando e ele vira-se... E aí eu falo para ele que no pós-89, o capitalismo triunfou como sistema e muita gente fica fechando os olhos e não fez essa lição de casa. Aí ele olhou para mim e falou assim, isso está na cara que você é um jornalista da TV Globo. Aí eu falei, mas isso eu estou falando em meu nome, não em nome da TV Globo. É isso mesmo. Cada um acho que tem que falar em seu nome, né? Eu também acho. Fica mais claro, né? Então, antes da gente começar essa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta bem ampla. Qual é o seu lugar de fala aqui nessa entrevista? Eu não exatamente gosto muito desse conceito, desse termo, lugar de fala. Eu ainda me atenho ao bom e velho ponto de vista, que dá conta de lugar de fala, origem social, posição de classe. E meu ponto de vista é de um jornalista que tem como principal causa a informação e o trabalho dessa informação e a reflexão e a possibilidade de criar condições para o debate e que procuro claro, o meu ponto de vista é de um homem branco, de 60 anos, de classe média, que teve acesso a estudos. Acho que isso tudo vai meio... não precisa dizer. Mas eu acho que o meu lugar construído através da minha carreira, e não foi algo premeditado, é um lugar de mediação. Eu outro dia me dei conta que eu, frequentemente na minha vida, na minha carreira, me vi num lugar de mediar. E acho que é um bom lugar. Então, eu diria que eu estou falando desse ponto de vista. Pelo que eu pude observar ao longo da minha vida e pelos livros de história, existe uma premissa histórica de que os homens sempre querem guerras. E, na minha opinião, as guerras deviam ser feitas de formas diferentes. Eu pensei que as guerras podiam ser feitas de batalhas de dança. Os dois exércitos se enfileiram e dançam até que um deles ganha. Dessa forma, há guerras, há mortes, mas as pessoas pelo menos morrem dançando.
Eu acho que essa sua ideia de alegorização da guerra, ela já se dá. A gente está assistindo a Copa do Mundo nesse momento. É isso. É um momento em que você mexe com essas energias nacionalistas, essas energias belicistas do ser humano, mas de uma maneira que ninguém morre, mas o seu orgulho nacional, alguém vence, alguém perde. Eu acho que isso já existe, mas a ideia da dança é muito boa. A minha pergunta é exatamente se é verdade que o homem sempre quer guerra, qual seria a guerra ideal para você? Para definir a sua identidade, é muito mais fácil ele dizer o que ele não é, o que ele não quer, do que dizer eu sou isso. Então o sujeito vira Fluminense porque ele não é Flamengo, nem Vasco. O sujeito vira Flamengo porque ele não é Botafogo. É assim a gente se compreende a partir do outro, né? E organizados dessa maneira, esses grupos de interesse viveram os conflitos diários dessa maneira numa história de guerras. Eu acho que de 100 anos para cá, ou quase isso vem mudando. A Europa, que se construiu e construiu a própria riqueza dela através das guerras, esteve em guerras durante milênios, em guerra permanente, chegou à conclusão, pós a Segunda Guerra, a pior guerra que o homem já conseguiu engendrar, de que a prosperidade interessa mais a todos do que a guerra. E assim veio a União Europeia, um projeto lindíssimo na história humana, quase utópico, e que se realiza. Você mora hoje na Alemanha, se você perguntar para a maioria dos jovens sua nacionalidade, ele vai dizer primeiro europeu, depois alemão. É claro que a gente tem as contradições que vêm junto disso, teve esse choque do Brexit, agora se tem esse governo italiano que pode causar surpresa, mas só o fato disso ter sido realizado já denota um desejo por paz, porque eu, através também das minhas leituras e da minha vivência, eu já estive em guerras e tudo. Se você for simplificar assim, o que quer um ser humano médio, ele quer paz e chances de prosperar. E eu acho que... E mais, eu não só acho, há cientistas e escritores como Steven Pinker, o Rosling e outros, que estão mostrando, o próprio Yuval Harari, que escreveu os Sapiens, que a gente hoje está superando essa história calcada em guerra, em fome, em doença. Nossos desafios agora serão outros. Governos autoritários ao redor do mundo e até mesmo genocidas já fizeram belas obras. Construíram estradas hidrelétricas, levaram crianças à escola, mas enquanto isso eles matavam e deixavam matar. Você acha que é possível fazer o bem sem fazer o mal? O que é possível e o que não é possível eu não vou saber responder nunca, mas que a gente vive a dialética de que mesmo na intenção de fazer o bem você pode fazer o mal, sim, e vice-versa, né? Aquele que pretende fazer o mal pode, sem querer, inadvertidamente, concorrer por uma boa causa. Mas esse exemplo histórico dos grandes totalitarismos, eu acho que não é uma questão de fazer bem ou fazer mal, é o dilema central que divide, muitas vezes, divide até brutalmente demais, aqueles que querem progresso e algum sistema que funcione e atenda aos interesses da maioria, entre aqueles que têm como ideal a busca de justiça e aqueles que têm como compromisso a garantia da liberdade. Grosso modo, essa bandeira da liberdade ficou mais com uma direita, entre aspas, e a bandeira da justiça à esquerda. Eu acho que essas coisas não podem ser excludentes. E acho difícil haver justiça sem liberdade. E também, igualmente, fútil liberdade sobre uma base injusta. Você esteve em Berlim durante a queda do muro. Você está vendo também o Brasil dividido entre coxinhas e comunistas, inclusive com a construção de um muro para separar a direita e a esquerda durante a votação do impeachment da Dilma Rousseff. Os mesmos muros que nos protegem do lado de fora são os que nos mantêm presos do lado de dentro. Quais você acha que são os muros que a gente precisa derrubar hoje em dia?
essa imagem que você usou de quando a gente constrói grades e muros, porque são grades também, né? São as grades dos condomínios. Realmente é difícil dizer quem está preso, quem está dentro, quem está fora. Você precisa botar um muro para dividir pessoas que pensam diferente, porque basicamente é isso, pensam diferente. Eu penso diferente de você, estamos aqui conversando. Eu tive eu vi uma história tão boa em São Paulo, eu fui conhecer, porque eu vou fazer um programa com um cara que criou a Casa do Porco. É o Jefferson Rueda. É um chefe que ficou internacionalmente famoso, porque ele fez um restaurante extraordinário, todo em cima de porco. Você só come porco lá. E aí, quando ele comprou o lugar, ele alugou o lugar, assinou o contrato. Depois que ele assinou, ele soube que no andar de cima funcionava a Associação Brasileira de Vegetarianos. Aí ele falou, porra, acabou a minha vida, dancei, não sei o quê. Foi falar com a mulher falou assim, não, agora você tem um contrato de 5 anos, você tem 5 anos para ficar amigo deles. E aí ele falou, eu não perguntei nada, ele foi me contando essa história. E aí, Pedro, rolou um diálogo. Aí eu tirei umas cabeças de porco empalhadas, que estava feio mesmo na parede, fiz um menu vegetariano. Hoje os vegetarianos proclamam que é o melhor menu vegetariano de São Paulo na Casa do Porco. E, cara, se comedores de porco e vegetarianos conseguem conversar, coxinhas e mortadelas também tem que se entender, né? Mas eu acho que ninguém quer nesse momento. Não estou vendo um desejo por diálogo. E aí, sem desejo, não dá, né? Mas o Brasil paga o preço disso. E os mais pobres pagam o preço disso, principalmente. Na física quântica, tem um princípio que diz que uma partícula muda seu comportamento ao estar sendo observada. O que você acha que muda no comportamento humano na presença de uma câmera? Excelente a pergunta, adorei, cara. Cara, você está estimulando a minha fantasia, aquele mecanismo. Alguém me pergunta alguma coisa, eu me sinto na obrigação de responder. Você vê lá. Mas o que você acha? Eternamente responsável por aquilo que perguntas. O que eu acho incrível, com 15 anos de Big Brother nas costas fazendo, não é exatamente o comportamento de quem está sob as lentes, mas de quem está vendo. O audiovisual tem qualquer coisa de muito poderoso que basta estar sendo filmado. Por exemplo, o Big Brother. O que aqueles caras fazem? Escovam os dentes, cozinham, dormem. Não há evento, uma dramaturgia sem evento. No entanto, só porque aquilo está sendo transmitido por mediação audiovisual, você começa a assistir aquilo e você fica assistindo com a alma samambaia, né, fascinado. Isso me chamava muito a atenção. Que nem a reação dos primeiros espectadores dos Irmãos Lumière quando o trem foi chegando à estação. Todo mundo com medo de que o trem, da mesma maneira, estão fazendo sexo. Sexo é coisa que se faz quase todo dia. Quase segunda, quase terça. Mas então, agora, o comportamento de quem sabe que está sendo filmado, sem dúvida, os ingredientes exibicionistas, narcísicos de cada um afloram, né? Que hoje em dia, com essa coisa de stories de Instagram, e todo mundo é celebridade de si mesmo, né? Não se fala mais de invasão de privacidade, mas de evasão de privacidade. E todo mundo, né, feliz da vida em abrir mão de sua intimidade, de sua privacidade. Até alguns dizem que isso não existe, que isso nunca existiu. Eu não concordo, não. Eu acho que quem tem intimidade a querer preservar é porque tem uma vida interior, né? Se você não tem vida interior, você pode se tornar uma pessoa muito desinteressante. Você já levou o Silas Malafaia, que é um pastor notoriamente homofóbico, para discutir no seu programa. Quando você chama um pastor como Silas Malafaia, você não acaba dando uma voz ao discurso que nega a própria discussão? Quando você mostra os dois lados numa situação de opressão, ao meu ver, você fortalece o lado que já está ganhando, ou seja, o lado que já tem mídia. Isso seria arriscado atribuir à mídia a capacidade subjetiva de julgar
que lado que merece ter mais exposição e que lado não merece. Eu entendo quando você me elaborou a pergunta, ficou soando na minha cabeça uma frase que de vez em quando me vem à mente: a democracia só pode aceitar democratas. É disso que você está falando. E aí a pergunta que vem: mas onde estão eles, né? Porque a democracia é vista como um instrumento, mas como prática, tanto a direita quanto a esquerda são refratados, a prática da democracia. E é o único caminho que nos resta. Quando eu trouxe o Malafaia, eu trouxe 2 vezes. Na primeira vez foi bacana, na segunda eu fiquei triste com ele, achei que ele não foi leal comigo. Mas eu acho que a gente tem que dar a maior exposição a todas as correntes de pensamento, dar exposição para que eles se manifestem em toda a sua, com todas as suas forças e fraquezas, e que isso fique evidente. No caso deste ano, muitas bolsominions me cobram por que eu não levo o Bolsonaro no programa. Eu não posso levar nenhum pré-candidato. E também não posso transformar o meu programa num palanque. O meu programa não é um programa de confronto, é um programa que quem eu convido para lá, eu não vou querer constranger. Mesmo se convidasse um vociferante Bolsonaro, eu não iria constrangê-lo. Eu ia deixar, quero ver o que esse cara tem a dizer. Então, assim, não levo porque eu não vou levar ninguém, nenhum candidato. Mas eu acho importante dar visibilidade e voz a todos. A não ser, aí a gente entra naqueles que vêm para dizer, vou acabar com esse jogo. Você faz parte do Instituto Millennium, junto com Ali Kamel, que é o diretor-geral de jornalismo da Globo, Guilherme Fiuza, dentre outros nomes. Segundo a Wikipédia, esse é um instituto que promove valores e princípios liberais. A minha pergunta é: o que são valores liberais e como você os promove? Os valores liberais clássicos podem ser resumidos a 3. 1 é a crença no progresso humano. 2 é a desconfiança, e principalmente a desconfiança de interesses poderosos. E respeito às liberdades individuais ao indivíduo. Esses são os valores clássicos liberais, ali da linha de Adam Smith, do liberalismo, assim, compreendido britanicamente, não o liberal nos Estados Unidos, que já tem outra acepção. E aí eu me inscrevi, eu apenas dei meu nome para dizer que eu pertenço ao Instituto, nunca colaborei, nunca fiz nada para o Instituto, mas para marcar uma posição. Eu sou um liberal. E ser um liberal, de certa maneira, é meio confortável, porque você pode ser muitas coisas, você não está preso no liberalismo. E nem sabia que o Ali Kamel estava lá, não. Eu sou amigo dele, além de colega de empresa. E como é que eu faço, a outra parte da pergunta, como é que eu faço para promover esses valores liberais? Eu não fico atuando para promover, é como eu penso, como eu me comporto a partir desses valores. Extremamente ligado no indivíduo, na força do indivíduo, e como jornalista, contador de histórias, eu olho muito para o que os indivíduos trazem, mais do que para as grandes mobilizações coletivas, apesar de que uma coisa não acontece sem a outra. E a crença no progresso humano, estou sempre querendo saber para onde a gente está indo, que conquistas que a gente está tendo. Isso vai desde o que a neurociência vem descobrindo, as coisas que estão acontecendo, a inteligência artificial, até os direitos humanos de casamento gay, de liberação de substâncias, de honestidade, de mudanças na moral. Você citou o casamento gay. Hoje, muitos gays querem ter suas relações reconhecidas por essas mesmas instituições que nos excluem. Eu queria saber como você vê hoje no Brasil a relação entre prazer e poder. Difícil te responder essa pergunta. Eu acho que tem essa associação entre poder e o poder ser afrodisíaco, mas eu acho que a tua pergunta me remete mais a algo que surgiu, aliás, a partir de 2013, de maneira mais clara, de pequenos grupos de interesse, sejam grupos LGBT, sejam minorias étnicas, raciais. Eu vejo o prazer
de ter o poder de se mostrar e dizer estamos aqui, temos as nossas reivindicações, nossos direitos e as coisas mudarem. Eu acho que, nesse sentido, é algo muito positivo que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Com todos os exageros, né? E há muitos exageros, coisas que eu acho que são furadíssimas. Eu tenho sérias críticas a movimentos identitários. Não acho só bonitinho, não. Mas tem uma importância e, numa determinada medida, são fundamentais. Tem um pensador, que eu vou citar aqui, que possivelmente muita gente vai querer me matar. Mas ele, apesar de ser muito radical, ele tem algumas questões muito pertinentes, que é o Jordan Peterson, aquele psicólogo cowboy canadense. E ele lembra, e a propósito, e ele tem razão, que o nazismo e o fascismo também começaram como movimentos identitários. Então, devagar com a dor, vamos porque o desejo de dominação, o desejo que leva ao fascismo, é algo que está na intimidade de todo ser humano. Se você não se conhecer, não se investigar, não se autoconsultar, quando você vai ver, você está reproduzindo o comportamento daquilo que você mais condena e despreza. Além do Muro de Berlim, você é muito conhecido no Brasil por falar para a gente usar filtro solar. Se você pudesse dar 3 conselhos sobre a vida para alguém que está chegando agora, quais seriam esses 3 conselhos? Fora esses 3, o primeiro conselho é o seguinte: cuidado com uma indústria dos seus estertores que te propõe o trabalho. Você vai trabalhar pra caramba, vai ser um sucesso, você não vai ganhar um tostão. Essa é a minha história com filtro solar. A Sony do Brasil me chamou para traduzir aquele texto que é de uma colunista do Chicago Tribune, chamada Mary Smith. Eu trabalhei pra caramba, traduzi, produzi, narrei, depois fiz um disco todo com essa mesma ideia de ser textos em cima e tal. Nunca vi um puto daquilo e aquilo viralizou loucamente. Até hoje eu estou associado. Mas pelo menos tudo bem. Isso aí eu falo com o maior senso de humor, não tem problema. Cara, 3 conselhos. Coragem. Sem coragem não atravessa a rua, né? Honestidade. E tesão. Tesão, todo mundo já nasce com isso, né? Não deixe abafar o seu tesão. Coragem e honestidade, eu acho que se pratica e se aprende. Eu também queria compartilhar com você os meus 3 conselhos. Um deles seria surfe uma vez na vida. O segundo seria assista Charlie Chaplin. E o terceiro é um pouco mais controverso, eu diria use drogas. Porque eu acredito que as drogas deveriam estar associadas talvez até ao Ministério de Tecnologia, e no caso do vício ao Ministério da Saúde, mas de nenhuma forma ao Ministério de Segurança Pública. Esse tempo está chegando. Qual é a sua posição em relação a esse assunto e qual você acha que é o papel da mídia nessa guerra às drogas que, na verdade, mata, em sua maior parte, negros e pobres? E aí, caso alguém esteja falando que eu sou defensor de bandido, quando eu falo negros e pobres, eu falo tanto os inocentes que são mortos no meio dessa guerra, tanto quanto os traficantes, tanto quanto os policiais que são mortos. Eu acho que a mídia ela não deve abraçar campanhas nem bandeiras, mas ela vai tentando atender o que ela percebe que é a opinião, a tão decantada opinião pública. Nesse sentido, a apologia, aqueles que ainda fazem apologia à guerra às drogas e à repressão policial às drogas, eles já perderam. Essa discussão já está decidida no campo científico, moral. E de baixo para cima, isso consuetudinariamente falando, de baixo para cima, do mercado para o Estado, isso vai acabar se instituindo como lei ou procedimento legal. Porque não tem menor sentido. A guerra às drogas já se provou um fracasso e não há base científica ou moral para a proibição de uma substância como, por exemplo, a cannabis. Não existe. Por quê?
você vai ter sempre aqueles últimos bastiões que resistem às mudanças. E é assim, tem sempre alguém resistindo a alguma coisa, outro cede, outro concede. Eu acho que todas deveriam ser liberadas. Acho que todas as drogas tinham que ser liberadas, mesmo porque você vai proibindo, inventam novas. Hoje em dia está se inventando novas. Agora, reguladas, acho que o custo disso, a arrecadação disso, cobriria com folga, acho não, estudos já feitos comprovam que o custo disso, a arrecadação disso cobriria com folga o custo sob eventuais repercussões no sistema de saúde, no Ministério da Saúde. E eu acho que a coisa mais importante que vem acontecendo nos últimos anos, já fiz um programa sobre isso e a gente sempre estou trazendo, é a grande notícia, é o estudo sério, finalmente, depois de sair do tabu, estão estudando a sério os efeitos terapêuticos do LSD, do MDMA, das drogas psicodélicas. E fazem milagres. Tiram gente do alcoolismo, da psicose, porque era proibido até estudar o LSD. É uma droga extraordinária. O LSD é uma droga histórica. Tem antes e depois de Hoffman. O MDMA já vai estar over the counter, já vai estar nas farmácias americanas em 2021, já tem data, porque tem grande valia nas terapias de estresse pós-traumático, recuperação de traumatizados de guerra, isso já foi comprovado. Então, vale a mesma regra que vale para todos os remédios. Em certa dose é veneno, em certa dose é remédio. Eu acredito que com a ciência contemporânea, estando no patamar que está hoje, sabendo das coisas que nós sabemos hoje, não se sustenta qualquer tipo de barreira legal, muito menos legal, quanto mais policial. Aliás, a polícia é a linha de frente da lei, né? E da democracia. Eu queria só questionar novamente uma coisa. Você disse que a mídia não deveria fazer campanhas. Mas eu me pergunto porque de certa forma eu vejo grandes jornais, grandes programas de TV fazendo o que eu considero uma campanha contra as drogas, noticiando a guerra contra as drogas, como existe um inimigo, que é o traficante, o usuário, e existe o lado bom e o lado ruim. De certa forma também isso não é uma campanha? Isso é um oportunismo mercadológico, a meu ver, porque, mais uma vez, quais são as populações mais afetadas, prejudicadas, destruídas até pela guerra às drogas? São os mais pobres. A experiência deles, das classes mais pobres, da convivência com o narcotráfico, com a polícia, é a pior possível. Então, quando você fala contra as drogas, há um público conservador, e que não dá nem para chamar de conservador, mas há um público que sofre as consequências dessa guerra, estando no meio do fogo cruzado, que cai na demagogia e dá ibope. Para mim, se explica como um oportunismo de mercado, não como uma campanha em si. Dá ibope. Uhum. A Globo, assim como a Record, a Bandeirantes e outros canais, tem uma separação institucional entre ficção e jornalismo. Mas muitas vezes essas fronteiras se confundem e a discussão política é feita na novela, por exemplo. Eu queria saber se você acha que essa linha tênue entre realidade e ficção, que a gente está tão acostumado aqui no Brasil, como você acha que isso se relaciona ao fenômeno das fake news? Acho que é um território fértil, né? Torna um terreno fértil para as fake news. Você tem toda a razão a apontar essa quase promiscuidade entre ficção e jornalismo na televisão brasileira. Ao mesmo tempo, são paradoxos que a gente enfrenta em todas as áreas da vida. A verdade, a mentira, a ficção, a realidade. Muitas vezes, pela ficção, você consegue chegar muito mais perto da verdade do que num clássico jornalismo supostamente isento.
Acho que a ficção é necessária para a gente chegar ao real. Eu já ouvi de pessoas que trabalham em grandes veículos de mídia, em especial os que têm muito anúncio comercial, de que eles sofreram censura, seja vinda de cima para baixo ou vinda de dentro para fora. Aí a minha pergunta para você é se em algum momento da sua carreira você já foi censurado ou já se censurou previamente de acordo com os interesses do lugar que você trabalha? Não. Censurado eu nunca fui. Eu fui aconselhado a não seguir atrás de uma história porque naquele momento não era bem-vinda a história. E por ironia, esse episódio foi quando eu estava em Moscou, em 91, no pós-golpe de agosto de 91, quando prenderam o Gorbachev, depois que tudo aconteceu, o que precipitou o fim da União Soviética. Quando caíram os comunistas, as linhas duras, abriram-se os arquivos de uma maneira que era impensável 2 dias antes. E eu entrei num arquivo desses e, futucando ali, eu consegui a comprovação das remessas do ouro de Moscou para o Partido Comunista Brasileiro. E tinha a última remessa que tinha sido entregue em 89, em Lisboa, para o Roberto Freire, do Partido Comunista Brasileiro. Eu tinha essa história toda. Liguei para o meu amigo Geneton Moraes Neto, que infelizmente morreu jovem, que era do Fantástico. Eu falei, olha, tem essa história do ouro de Moscou, máximo. E o Geneton adorava uma arqueologia. Bom, volto um dia depois e falei assim, não, a direção falou que melhor não, deixa para lá essa história, porque o Roberto Marinho, naquele momento, estava se encantado e vice-versa pelo Luiz Carlos Prestes. Os dois tinham se finalmente conhecido pessoalmente, os dois velhinhos estavam se adorando e a Fundação Roberto Marinho tinha decidido patrocinar a preservação e organização de toda a memória do Partido Comunista Brasileiro. Aí, olha que ironia. Aí eu pude fazer a matéria sobre isso. São essas contradições que tornam tudo muito mais divertido do que o preto e branco de quem quer apontar como funciona uma empresa jornalística. Quanto à minha autocensura, eu fui criado sob a ditadura. Meu pai foi uma vítima da ditadura. Eu sei o que é uma ditadura, eu sei o tipo de invasão no seu próprio pensamento, mas essa censura introjetada, eu acho que eu ganhei tanto jogo de cintura sendo criado nessa ditadura que quando eu me tornei profissional, eu não me autocensurei, nunca. Ao contrário, eu tinha que me segurar para manifestar o que eu tinha a dizer de uma maneira inteligente, que não ofendesse nem excluísse nenhum dos meus ouvintes. Então, autocensura eu não posso chamar, não, mas tem um cuidado tático, cuidado estratégico, que todos nós temos, né? O famoso sincericídio é isso, é um suicídio. O Marcelo Adnet é um comediante talentosíssimo que faz grandes críticas dentro da Rede Globo. Um dos quadros dele, o Blog do Militante, mostra um militante que faz vídeos no próprio quarto contra a Rede Globo. Você já até foi um dos entrevistados do Blog do Militante. O primeiro entrevistado dele, Mas nesse caso, eu observei que a piada era mais o militante do que o poder da Rede Globo. E a minha pergunta é, qual você acha que é o papel do bobo em relação ao rei? É aquele que pode rir do rei. De certa maneira, o bobo é o tal do Ministério do Vai da Merda que o Chico Buarque falou que o governo Lula tinha que ter e não teve. Porque o bobo diz isso, da maneira dele, na linguagem, no código dele, ele aponta, isso é ridículo. Ô meu rei, isso é ridículo, isso vai dar merda. O bobo tem uma liberdade que o rei não tem, né? Segundo George Orwell, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Se um extraterrestre chegasse na Terra amanhã e só tivesse acesso ao conteúdo produzido pela Rede Globo, qual você acha que é a imagem que ele teria da humanidade?
Pô, que pergunta difícil. Pode ser em vez da humanidade do Brasil? Pode ser do Brasil. Na verdade, a pergunta inicial era do Brasil. Mas era do Brasil, humanidade mas você estava querendo facilitar a minha mas resposta. eu achei que a humanidade era mais fácil, É porque mais até fácil. porque o que um extraterrestre vai pensar do Brasil, Eu o que ele vai acho ver que da... se ele fosse ver tudo que a Globo produziu durante a ditadura, na ficção, no jornalismo, ele ia ter um bom apanhado da história brasileira e de suas contradições e de como a Globo já foi para lá, já foi para cá. A Globo não é monolítica e nem unívoca, assim. Dentro tem várias Globos. A Globo tem 1 milhão de cabeças e preza essa pluralidade. Eu falo aqui não como espectador, como funcionário, porque eu visto mesmo a cabeça da Globo. Eu acho que os ataques e as críticas não só são pertinentes como necessários, mas entre prós e contras eu vejo tanta coisa importante e bacana que já foi feita e é feita pela Globo, que eu me orgulho de vestir aquela camisa. Um ET que fosse ver toda a programação da Globo ficaria primeiro espantado que um país marginal e periférico produzisse uma televisão de tamanha qualidade, com... na área da dramaturgia, durante mesmo a ditadura, adaptando e promovendo para o país inteiro os nossos melhores autores de todas as cores ideológicas, principalmente de esquerda, né, os comunistas da Globo. E também iria aparecer as suas contradições, os momentos em que o Estado e o grande capital se bateram, o momento em que a história andou mais rápido e a posição conservadora da empresa andou mais devagar. Mas eu acho que seria um retrato do Brasil bastante próximo, bastante honesto, bastante próximo da realidade. Você vê que eu estou me esforçando para responder Sim, tudo. sim. Agora, a última pergunta, talvez a mais difícil, fica à vontade para falar o que você pensa. Novamente, lembrando que você não está falando por uma empresa, você está falando por você mesmo, que por acaso trabalha nessa empresa. Uma democracia pode ser entendida como um regime político em que todos os cidadãos participam igualmente na proposta e criação de leis, exercendo a governança através do voto universal. Em uma democracia, na teoria, todos são iguais perante a lei. Dado o histórico das organizações Globo, e aqui eu me refiro às contradições, o apoio ao golpe militar, ou a edição do debate de 89, quando muita gente diz que a edição favoreceu o Collor e desfavoreceu o Lula, e outros tantos episódios onde a Globo é criticada por não agir de uma forma ética. Dado esse histórico, em que medida nós podemos acreditar que há um compromisso da emissora com uma eventual democracia real que venha a acontecer no Brasil? Acho que a democracia real já vem acontecendo no Brasil. Acho que o compromisso da democracia é com o seu próprio aperfeiçoamento. A democracia não é um meio para chegar a alguma coisa, ela é um fim em si e um recomeço constante. Acho que o próprio fato de episódios acontecidos há mais de 30 anos e serem rememorados para apontar os pecados da Globo já vem a favor da Globo, no sentido de que entre os tais prós e contras, entre os grandes pecados e os feitos superam em muito os grandes pecados. E a democracia, ela interessa, não vou te dizer que é sempre, mas principalmente aqueles que apostam no mercado, na economia de mercado, na liberdade de iniciativa, veem um meio ambiente melhor para funcionar na democracia. E, nesse sentido, a Globo é a capela, é a catedral da iniciativa privada no Brasil. Por isso também tanta tensão e rusgas com o Estado. Então, nesse sentido, a vocação democrática da Globo fica explícita. Além disso, os políticos, eles
eles são submetidos ao voto de tantos em tantos anos, de 4 anos em 4 anos. Um jornal, uma empresa de comunicação é submetida ao voto do mercado minuto a minuto, todos os dias. O mercado se manifesta de baixo para cima, não de cima para baixo. E, nesse sentido, se você deixar de atender ao mercado, e o mercado é feito de eleitores, de cidadãos e de consumidores, tudo numa pessoa só, em pessoas só. Se você não atender o mercado, você está fora do jogo, você quebra. E esse mecanismo é muito democrático. Eu acho que as relações comerciais são muito vilanizadas quando elas foram responsáveis por grandes avanços humanos, grandes avanços da humanidade. A própria história da arte é a prova disso. A arte deve muito mais a marchands, a galeristas, a comerciantes, do que a museus. Na prática, isso aí é comprovável. Espero ter respondido. Sim. Me surgiu uma nova pergunta Por agora. favor. Você acha que essa relação com, você disse, de catedral comercial, da iniciativa privada, você acha que esses interesses influenciam de alguma forma como as coisas são noticiadas? E aí eu me refiro, por exemplo, a 2013, quando essa juventude anticapitalista estava nas ruas. Você acha que o interesse comercial ele é prioritário? Mas o interesse comercial depende de você estar falando e ser ouvido. Acho que sim, tem essas contradições entre o comercial e o... O jornal aparece lá no começo da Revolução Industrial como um pedaço de papel para anunciar os excedentes da produção industrial. Pela primeira vez havia excedente. Então, no jornal, primeiro vieram os comerciais. Aí depois, para tornar aquilo de leitura mais divertida, começaram a inventar esse negócio de notícia e ordenar o mundo, impor uma forma a um mundo caótico, sem ordem, informar, impor forma. Então é isso, o nome do jogo é o comercial. Os programas que a gente faz entram no intervalo entre um comercial e outro. É isso. Parece cínico, mas com um certo humor e uma liberdade poética, é por aí. Eu queria, não sei se tem mais uma pergunta para fazer. Não. Queria contar uma história que eu acho que é algo que está faltando entender no Brasil. O Brasil está agora numa eleição à mercê de populismos extremos. Populismos dos dois lados. E o populismo viceja na desigualdade, né? Não é à toa que o populismo cresceu no Brasil. É uma desigualdade de base que é a mesma desigualdade que havia depois de Versailles entre a Alemanha e o resto da Europa, que criou o populista Adolfo, o cabo austríaco Hitler lá, que todo populismo nasce daí. Mas não era isso que eu ia falar. O populismo vive de grandes frases bombásticas, promessas, um descompromisso com a realidade, com a capacidade de realizar o que se diz, total. Uma vez eu estava na Alemanha, em Berlim, assistindo a uma sessão do Reichstag, do Parlamento Europeu, do Parlamento Alemão. Estava muito custo ficando acordado. Era uma chatice, um negócio assim. Aí eu estava falando em inglês com o meu tradutor, o Simon Hag, um alemão adorável, meu amigo. Falei, puta, como é chata a política alemã, hein? Pô, que chatice. Eu sinto falta... Aí eu falei em inglês, there's a lack of strong statements. Sinto falta de afirmações bombásticas, eu traduziria. Aí ele virou-se para mim e falou assim, Pedro, afirmações bombásticas nesse país pega mal, não é legal, pega mal. Eu acho que a gente tinha que importar isso da Alemanha, mais do que Mercedes e Audis, esse cuidado com o que se diz, com a maneira de fazer política, porque de afirmação bombástica em afirmação bombástica, de populismo em populismo, a gente chega muito perto do que a gente não quer nunca mais chegar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. Parabéns, cara, pelo seu trabalho, por tudo que você vem fazendo aí. Não, obrigado você por se dispor a vir aqui também, um território completamente desconhecido. Mas você é muito gentil, educado, inteligente. Eu vou... Obrigado. Fica mais seguro.